Salve, salve, Edson, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado aí por me receber e muito obrigado pela gentileza. Só vou pedir para você mutar seu microfone que eu estou me ouvindo no retorno. Agora sim. Então, muito obrigado por você me receber mais uma vez. É um prazer estar aqui. Obrigado pela deferência jurídica. Já está no 4º ano, que coisa, hein? O tempo passa muito rápido. Gostaria de agradecer você também pela sua gentileza em relação aos católicos, dentre os quais eu me incluo. Você sabe que eu sou católico. Precisamos, de fato, nesse momento, rezar pela saúde física e também pela saúde espiritual do Bispo de Roma, o Papa Francisco. Né, o nome de batismo Jorge Mário Bergoglio, um homem de 88 anos, que não tem um dos pulmões, com problemas respiratórios, já está aí fazendo a sua Páscoa e que ele possa, se for da vontade de Deus, que ele possa morrer em paz e morrer na amizade de Deus para herdar a vida eterna que todos nós almejamos. Além disso, eu gostei muito da gentileza que você demonstrou, porque sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, no dia da audiência que teve lá em 20 e poucos de agosto do ano passado, os meus alunos católicos, eu tenho um grupo de estudos aqui, tenho alguns alunos, os meus alunos fizeram uma corrente de oração e rezaram muito por essa causa e pelo resultado desse processo, porque eu pedi e eles me fizeram essa gentileza. Então, nesse resultado que a gente vai conversar hoje, nessa notícia maravilhosa que a gente vai conversar hoje, tem o dedo de todo mundo, tem o seu, tem o meu, tem o dos nossos irmãos católicos, tem o dos evangélicos, tem das ex-testemunhas de Jeová, de todo mundo que orou, que pediu, que fez o clamor subir diante de Deus. Todo mundo tem uma participação nesse resultado que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Aqui tem uma pessoa muito especial acompanhando a live, é o Márcio Martins dos Santos. Primeiro porque é um ilustre cidadão de Itaú de Minas, que está pedindo para que eu mande um abraço para os itauenses. Então aqui vai um abraço meu, do Dr. Juliano, para todos os itauenses, todos os cidadãos de Itaú de Minas, que foi aonde se deu essa causa, esse processo. E o Márcio, eu posso falar agora, e o processo é público, não está em segredo de justiça, eu digo que ele é uma pessoa muito especial, que está aqui acompanhando a live, porque ele foi uma das testemunhas que compareceu na audiência lá naquele dia. Então, ele nos ajudou muito, foi vítima de ostracismo, foi vítima de um ato de discriminação muito grave, praticado por membros da antiga congregação dele, numa festa de casamento. E, enfim, ele conseguiu uma vitória significativa naquela ocasião. A diferença é que não teve a ver tanto assim com o caso que a gente vai tratar hoje. Naquela foi uma questão mais pessoal, não envolveu a torre de vigia, envolveu as pessoas físicas, um desacordo interpessoal aí numa festa de casamento. Por isso eu posso falar, sem medo de errar, que o que a gente está trazendo aqui hoje é a primeira sentença que condena as testemunhas de Jeová por causa dos anúncios de desassociação na história do Brasil. A primeira. Muito bem. Bom, então, eu vou pedir para você mutar seu microfone, Edson, por gentileza. Só para... Aí, legal. Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço muito, muito grande, um abraço muito forte para um cidadão ilustre do nosso Nordeste brasileiro, que litigou contra mim
em alguns processos, onde ele acusa ex-testemunhas de Jeová e eu as defendo, pelo fato de que, numa determinada situação, por enquanto eu estou invicto contra ele, por enquanto. Espero em Deus que assim continue. Já trabalhei em 3, na verdade mais de 3, mas já foram encerrados 3 processos envolvendo esse mesmo denunciante, e graças a Deus nós fomos vitoriosos nos 3, um no Rio de Janeiro, um em Botucatu e um em Varginha. Oi, que beleza, eu não estava sabendo sobre o arquivamento desse de São Paulo, mas, bom, fico muito feliz com a notícia. Por enquanto, como eu mencionei, graças a Deus estou invicto, vamos ver se a gente continua assim, mas eu mando um abraço muito especial para essa pessoa, porque essa pessoa, quando se referiu a mim, num determinado grupo de WhatsApp, fez questão de se referir a mim como o advogado com 1 ano de formado. Então, aqui vai um grande abraço, viu? Um grande abraço, que o advogado com esse pouco tempo de graduação, de formação, conseguiu a primeira vitória desse tipo contra as testemunhas de Jeová por conta de um assunto, do anúncio de desassociação na história do Brasil. Para a glória de Deus. Do mundo. Do mundo eu já não sei dizer, mas do Brasil eu tenho certeza. Ô, doutor. Bom, vamos lá. Para a honra e glória de Deus, o mérito é todo dele e fomos vitoriosos. Espero que continuemos assim, para a honra e glória do Senhor. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Já faz 2 anos, no começo de 2023, eu tinha menos de 1 ano de advocacia e eu recebi um contato depois que eu apareci no seu canal. Por isso que eu fiz questão de falar com você primeiro, Edson. Até a minha mulher estava no carro comigo quando eu falei com você. Ela falou, puxa, legal o que você falou para ele, que tinha que falar com ele primeiro e tal. Eu falei, puxa, a gente acaba criando uma ligação, né? A gente acaba criando uma amizade. O Edson foi o primeiro canal no qual eu contei a minha história, onde a gente acabou se conhecendo, acabou se envolvendo com essas causas. A gente acaba criando um vínculo, não tem jeito, né? Então eu falei, não, precisa ser, o Edson que eu conheço há mais tempo, precisa ser com ele para falar primeiro sobre esse assunto. Então, depois da live que eu fiz com você, a primeira vez que eu apareci no seu canal, quando eu contei a minha história, eu recebi um contato de um casal de Itaú de Minas, que estava passando por uma situação muito delicada, onde, durante a pandemia, eles haviam decidido se afastar da congregação, haviam decidido sair à francesa. Só que, naquela ocasião, a saída à francesa, ela já estava, digamos assim, sob ataque na torre de vigia. Muita gente tinha saído já à francesa e continuava saindo, e deu para perceber que a torre de vigia começou a se aparelhar contra aqueles irmãos que estavam saindo discretamente, né? Aquelas pessoas que só se afastavam sem pedir a desvinculação formal da organização, da associação. Então, quando eles percebiam que uma pessoa estava saindo à francesa, já ia atrás, ficava pressionando a pessoa para ver se extraía algum tipo de informação que justificasse a expulsão. E com esse casal estava uma situação parecida com essa. Daí, a esposa do casal, com base na live que eu tinha feito com você, onde eu contei a minha história e a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fez, de iniciativa própria dela, com base nas orientações que a gente deu aquele dia no vídeo, ela fez uma notificação que ela mandou diretamente para o escritório de Betel. Eu esqueci de perguntar para eles se eles me autorizavam a mencionar os nomes, então eu não vou mencionar hoje, mas se em algum momento eles me permitirem, eu falo sim. Então, a esposa do casal, com base naquelas orientações que a gente passou naquele vídeo, ela fez uma notificação, ela sozinha, e mandou direto para o escritório de Betel,
fazendo o seguinte, primeiramente, ela mandou a notificação pedindo para que Bethel informasse quais eram os dados pessoais que tinham a respeito dela. E aí Bethel respondeu dizendo que tinha o nome completo, o número do CPF, data de nascimento, data do batismo, nome da mãe, e se já tinha sido pioneira e se já tinha sido desassociado. Eram essas, se não me engano, eram essas 7 informações que Bethel disse que tinha sobre ela. Daí ela mandou uma nova notificação dizendo que, sendo essas as informações pessoais que Bethel, os dados pessoais que Bethel tinha dela, que ela não autorizava, ela retirava qualquer tipo de consentimento, de autorização, expressa ou tácita, para que esses dados fossem compartilhados com quem quer que seja, anunciados onde quer que fosse, utilizados, enfim, tratados de qualquer maneira, que ela não autorizava de jeito nenhum. Doutor, explica para o povo aí o que é tácito, por favor. Tácito é aquilo que não é expresso, é aquilo que a pessoa diz que está subentendido. Isso aí é tácito. A minha provocação é exatamente porque é tudo que a Torre de Vigia sempre usa, né? De modo tácito, em tudo que ela faz, ela usa de modo tácito. Exatamente. A Torre de Vigia, ela se vale muito das lacunas, né, na comunicação. Então, ela sabe, eles são muito habilidosos em termos de comunicação, então eles sabem dizer 1 milhão de coisas sem falar expressamente, né, só deixando a coisa subentendida e tal. Eles são muito habilidosos nisso. Bom, daí, quando ela mandou essa segunda comunicação para a Torre de Vigia respondeu de novo para ela dizendo que iria tratar os dados conforme os legítimos interesses religiosos da organização, sempre que fosse necessário. Obviamente, a Torre de Vigia entrou em contato com os anciãos da congregação dela. E, entrando em contato com os anciãos da congregação dela, já deve ter passado a capivara, né, falando, já recebemos uma carta aí de alguém da sua congregação, assim, assado, vai atrás para ver o que é, não sei o que, etc, etc. Eles começaram a ficar em cima dela, né, marcaram ela com X nas costas, começaram a ficar em cima. Começaram a perseguir, né, doutor? Vamos pro linguajar popular, né, um stalking. Um stalking tácito também. A perseguição tácita também, né, para variar. Daí, teve uma determinada ocasião em que ele o marido saindo de casa para trabalhar, a esposa ela é do lar, o marido saindo de casa para trabalhar, a esposa sozinha em casa cuidando das 2 filhas, as 2 filhas pequenas, os caras, poxa vida, uma cidade de 18 mil habitantes, minúscula a cidade. O centro da cidade tem só uma rua, você tem só uma avenida. Os caras sabem a rotina, conhecem a rotina dos irmãos, os horários e tal, foram na casa dela, justamente sabendo a hora que o marido não estaria, e lá fizeram aquele emparedamento, né? Não, porque como é que é assim? Você não está mais indo para reunião, e aquela comunicação assim, não sei o quê, e você foi vista entrando e saindo de uma missa na catedral na catedral não, na paróquia principal da cidade, e que história é essa, que não sei o quê, papapá. Daí, obviamente, você deve imaginar o nervoso que ela ficou, a ansiedade que ela ficou naquele momento, mas ela ainda manteve a firmeza e se defendeu utilizando um próprio artigo da Torre de Vigia, da Dilma Despertar, de 1980 e tralalá, aonde a Torre de Vigia defendia a liberdade religiosa. E aí ela disse que ela tinha direito à liberdade religiosa, que não sei o quê, que a Constituição do Brasil dava esse direito para ela, a Declaração Universal de Direitos do Homem também, e a própria Torre de Vigia reconhecia esse direito dela, de ir aonde ela quisesse, tal. Os caras, então, falaram para ela que iam fazer uma comissão judicativa, e, enfim, deram aquela
aquela prensa que eles gostam de fazer, né? E essa situação ficou um pouco suspensa. Por quê? Porque o marido, ele atravessou o samba e ele resolveu se desligar da congregação formalmente, só que ele queria que eu fizesse uma notificação, como aquela que eu tinha comentado no vídeo do canal, dizendo que ele queria se desligar do quadro de associados da Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e que não autorizava que esse fato fosse compartilhado, publicizado de nenhuma maneira. E que não era para dar anúncio nenhum e tal, não sei o quê. Fez questão, não só que eu fizesse a notificação, mas que eu fosse pessoalmente para a cidade, para que eu conversasse com os anciãos a respeito disso no dia da reunião. Peguei meu carro na época e fui, foram 5 horas de viagem, cheguei lá, fui à reunião, conversei com os anciãos então falaram que iam conversar com o escritório jurídico de Betel e também com o superintendente de circuito e que já iam me dar uma posição. Ficaram nessa enrolação a reunião inteira, obviamente tudo de propósito, e chegou no final da reunião, deram o anúncio dele. Anunciaram publicamente a desassociação dele, e eu estava lá e filmei o anúncio. Acabou a reunião, eu fui até eles de novo, a gente teve uma conversa muito pesada, muito ríspida, eu fui duro com eles até, né? Falei para eles, escuta, vocês têm ideia do que vocês acabaram de fazer, o problema que vocês arrumaram para a cabeça? Porque vocês receberam uma notificação expressamente dizendo que não era para fazer isso, que vocês não podiam fazer sem o consentimento deles, a lei proíbe, e vocês fizeram mesmo assim. E eles basicamente disseram, fizemos mesmo, então vocês procuram o direito de vocês, que nós temos os nossos advogados e tal. Exatamente, o advogado ele tem imunidade, né? Então no exercício da profissão, bom, aquele dia foi bem complicado. Eu achei até muito curioso naquela ocasião que eles colocaram de propósito para dar o anúncio, todos tão valentes e tal, não sei o quê, mas colocaram para dar o anúncio o ancião mais novo e o mais incauto de todos, jogaram ele aos leões. Vai lá, laranja. Exatamente, vai lá você e dá o anúncio, porque assim, a gente sabe que das duas uma, né? Ou quem dá o anúncio é quem fez a última parte, ou se for chamar um terceiro para dar o anúncio, é o coordenador, certo? E não, chamaram um terceiro para dar o anúncio e era esse rapaz. Então, assim, claramente usaram, né? Ele assim, jogaram ele aos leões. Eu sei quem é que mandou essa mensagem, mas é isso mesmo. Foi esse efeito que acabou acarretando de fato. E aí, naquela ocasião, quando eu percebi que o rapaz que deu o anúncio, o ancião, percebi que ele era novinho, assim, novinho de cargo, né? Eu percebi que ele era inexperiente no cargo e falei, cara, eu vou dar uma prensada nele, né, para mostrar para ele que o buraco é mais embaixo, porque talvez, quem sabe, né, se nada der certo, se tudo der errado, quem sabe ele com um susto também não larga o cargo de ancião, não larga o privilégio, porque vê que o negócio dá problema. Enfim, a gente teve uma conversa muito dura naquela ocasião, eles estavam muito valentes, muito cheios de si. Não, porque nossos advogados, não sei o quê, o senhor faz o que o senhor achar melhor e tal. Bom, aí eu falei para eles, vocês não têm a menor dúvida de que eu vou fazer, que isso não vai parar aqui. Vocês podem ter certeza absoluta que isso não vai acabar aqui. E podem esperar. E isso aqui eu deixei muito claro para eles, que eu não ia encher o saco só da torre de vigia. Eu falei, eu vou encher o saco de vocês também, na pessoa física.
tá? Isso não vai ficar assim. Enfim, o processo começou em maio, se não me falha a memória. Roda a roda, a gente já está aí praticamente 2 anos, né, com esse processo. Teve a audiência de conciliação, tentativa de conciliação. Eu sempre gosto de falar, eu nunca me canso de contar dessa audiência, né, que eles fizeram aquela proposta irrecusável para os meus clientes, que era o seguinte: eles retiravam o processo e aí eles entregavam um pedido de readmissão, e a congregação faria uma comissão para decidir se poderiam aceitá-los de volta. Aí eu disse que agradecia muito essa generosa proposta, mas cordialmente nós declinávamos dessa gentileza, né, que não seria necessário esse tipo de composição, e, embora muito comovidos com a fineza da oferta. Eu acho muito importante isso que o Eric falou sobre a importância de um advogado que tenha conhecimento, assim, vivência no assunto tratado do caso, em vez de vocês procurar direto o Ministério Público e tal, porque, assim, uma situação como essa, você tem que contar uma história. E você tem que contar uma história de uma maneira que seja juridicamente sustentável. E o que acontece na maioria dos casos, eu vejo quantos processos as pessoas perdem por aí, assim, elas não conseguem contar a história de uma maneira que seja juridicamente sustentável. Elas vão lá choramingar, elas vão lá reclamar. E não é bem assim. Você tem que mostrar tecnicamente, né, que aquilo não podia ter acontecido. Assim, é um processo de responsabilidade civil. Então, eu não posso chegar no processo e chegar lá reclamando que não, que eu estou desiludido, que a torre de vigia é isso, que aceita, que não sei o quê, que a pedofilia... Não é assim. Eu tenho que chegar lá e falar, olha, é um caso de responsabilidade civil. Tem 4 elementos: a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. A conduta é essa, X. O dano é esse, X. O nexo causal é esse, X. E a culpa é essa, X. Mostrar. E aí você entrega para o juiz. E aí fica fácil para ele, entendeu? Se ele quiser fazer... Eu falei isso da outra vez que a gente fez o vídeo. Eu falei, se ele quiser fazer justiça, tá fácil. Para perder esse processo só se ele for injusto. E no final, graças a Deus, deu certo. Daí a audiência de conciliação, agora sim, voltando, né, no assunto, deu infrutífera. A torre de vigia e os anciãos apresentaram a defesa. Você se lembra que a gente mostrou as defesas aqui no canal, né? Eu compartilhei a tela, a gente leu os trechos das defesas, eu mostrei o escândalo que é a atitude da torre de vigia e também dos anciãos numa situação como essa, porque eles mentiram descaradamente por escrito na defesa. Disseram que ninguém na congregação é obrigado a cortar contato com ninguém que sai, que era uma escolha pessoal, que todo mundo era livre. Escreveram isso lá, você lembra, a gente leu. Isso estava nas 2 defesas, a defesa dos anciãos e a defesa da torre de vigia. Daí veio a audiência, né? O juiz foi, enfim, ele designou a audiência, nós fomos para a audiência, fui para a cidade de novo, né? Foi na cidade de Pratápolis, né? O município que eu mencionei, ele é atendido pelo Judiciário de Pratápolis, Minas Gerais. Nós fomos lá, é uma vara única, um juiz pro civil, pro criminal, pro trabalhista, uma vara única. E isso ajudou, facilitou, porque é um juiz que está acostumado a fazer inquirições olhando nos olhos das pessoas, como, por exemplo, nos casos criminais e nos casos trabalhistas, né? Caso trabalhista, a gente sabe que quase tudo é presencial ainda. O trabalhista, os juízes estão recusando ir pro virtual. Então, o juiz está sempre olhando lá no olho. Criminal tem bastante presencial e é mais sério. Isso ajudou muito lá naquele momento.
Os meus clientes foram ouvidos naquela ocasião, contaram a história. Tadinhos, ficaram muito nervosos, muito ansiosos, assim, naquele momento. É complicado. Para a gente acaba ficando natural estar na presença do juiz, falar, argumentar e tal, mas para a pessoa que não é do ramo, que é uma pessoa que é leiga, que trabalha com outra coisa, que tem uma outra vivência, nossa, a pessoa fica muito nervosa, ansiosa e tal. Daí, eu falei para você naquela época que teve uma ação da providência, porque antes de começar a audiência, o juiz chamou só os advogados e falou o seguinte: doutor Juliano, o senhor vai querer ouvir o depoimento dos réus? Aí eu falei, não vou querer. Porque eu pensei comigo o seguinte, na época, né? Eu falei assim, poxa, eles mentiram por escrito. O que significa que, se eles mentiram por escrito, eles vão mentir aqui de novo na audiência. E se eu perguntar, eu sou obrigado a ouvir a resposta. Então eu vou ser obrigado a dar palco para eles se fazerem de bom moço. E aí eu falei que eu não queria ouvir. Bom, o juiz, então, quando chegou... Aí o juiz colocou as regras, né? Falou, olha, doutor Juliano, quando seus clientes estiverem falando, só eles vão perguntar e o senhor não fala nada. Fulano, quando for falar, só o doutor Juliano fala, vocês não falam nada. Deu as regras antes. E aí, depois que eu ouvi os meus clientes, chegou a hora que o juiz, ele pegou do nada, assim, iniciativa própria dele. Ele pegou e falou assim, olha, quer saber? Doutor Juliano falou que não queria ouvir nenhum dos réus, mas eu quero. Pegou a folha e falou assim, ele não sabia quem era quem. Ele viu os nomes lá, tinha o preposto da torre de vigia e os 3 anciãos, tinha 4, né, réus. Ele olhou lá e falou assim, manda chamar o fulano, o Luizinho, manda chamar o fulano. E chamou justamente aquele ancião mais novo, mais recente, que tinha dado o anúncio, justamente ele foi o sorteado. E aí ele veio, né, e ele depois, e o cara tava todo no script, brifado, assim, o cara tinha decorado o que ele tinha para falar. E aí ele foi e contou a história toda bonitinha e tal. E o juiz, que eu falei que foi importante, o juiz com a experiência que ele tinha, que o juiz malaco, rapaz, malaco, foi conversando com ele, foi trocando ideia, foi dando uma corda. E o cara começou a se sentir muito à vontade falando com o juiz. E o juiz perguntava, mas como é que é isso aqui na religião de vocês? E aquilo lá. E o cara começou a dar um puta de um testemunho lá pro juiz. Ele deve ter achado que ele ia sair de lá pro estudo bíblico. Ele deve ter pensado que ele ia marcar a revisita com o juiz. Porque o juiz estava... Ele se sentiu o apóstolo Paulo diante do procônsul. Isso! Exatamente. Ele achou que ele era aquilo mesmo. E o cara começou a ficar animado. E aí ele falava, e aí dava toda aquela, né? A religião é a melhor religião do mundo. As pessoas são as mais santas do mundo. E não sei o que, papapá. Aí o juiz pegou e falou assim, não, entendi. Mas assim, vamos entrar um pouquinho no assunto aqui. O doutor tá falando assim, como que é esse assunto e tal? Aí o cara começou a dar aquela resposta, né, padronizada, de que não, nós respeitamos a liberdade religiosa de todo mundo, então se a pessoa quer sair, ela é livre para sair, a gente não faz nada para impedir e tal. Aí o doutor, mas e essa questão de parar de ter contato, como que é isso aí? Eu lembro até que o juiz ele pegou e falou assim, se eu sou de Jeová e eu quero deixar de ser, como que é? Como que funciona? Como que acontece lá com vocês? Se eu quero deixar de ser de Jeová? Aí o cara pegou e falou assim, né? Doutor, o senhor quer saber como que fica? Fica assim, ó, vou explicar para o senhor. Fica assim, se eu tô na rua e o senhor passa mal e cai desmaiado na calçada, eu tenho que pegar o senhor, colocar dentro do meu carro e levar para o hospital. É assim que a gente trata, doutor. Não sei o quê. Rapaz, aí eu me lembro assim como se fosse hoje, cara,
E quando ele falou isso, eu devo ter feito uma cara de bunda tão grande que o juiz, ele olhou para mim, porque assim, juro por Deus, cara, eu fiquei assim, ó. Eu não tava acreditando na cara de pau do cara falar um negócio daquele ali pro juiz. E assim, né, o juiz, ele olhava pro cara e olhava para mim, para ver como que eu reagia. E eu não podia falar nada, né? Tinha combinado que eu não podia falar nada. E eu fiquei quieto, mas eu fiquei com a mão no rosto, assim, tipo assim, eu não tô acreditando na cara de pau. E aí, quando o juiz terminou de falar, o juiz perguntou, né? Então não tem punição nenhuma. Se alguém quiser continuar tendo amizade comigo, se eu sou de Jeová, eu saio, e a pessoa quer continuar a ser meu amigo, não acontece nada, não tem punição nenhuma. Aí o cara, não, puxa vida, não tem nada, não, a pessoa é livre, a gente não se mete na vida privada das pessoas, nós não temos nenhuma ingerência na vida privada das pessoas e tal. Rapaz, aí o juiz foi, não, tudo bem, sem problema, muito obrigado, senhor, viu, tal, não, eu que agradeço, doutor, e tal. Aí o juiz pegou, virou para mim, que aí é a ação da providência, né, que ele pegou e falou assim, doutor Juliano, o senhor tem certeza que não quer perguntar? Aí eu falei para ele, doutor, agora eu quero, viu? Aí os advogados da Torre de Vigia, não, como assim? Peraí, já estava combinado, ele não pode e tal, ele falou que não queria falar, não sei o quê. Aí o juiz falou, ele falou que não queria falar, mas eu sou o juiz do caso, estou perguntando, ele disse que ele quer e eu vou dar a palavra, quem preside sou eu, e acabou. Aí eu falei, nossa, que delícia, cara. Aí quando veio para mim, eu estava sentado bem do lado dele aqui, rapaz, cadeira bem do lado, né? Aí eu virei a cadeira para ele aqui, fiquei de frente com ele, olhei no fundo do olho dele e falei assim, escuta, o senhor acabou de dizer que não tem nenhuma punição para quem sai, para quem mantém contato com quem saiu da Assembleia de Jeová. O senhor acabou de falar isso aqui para o juiz. Então eu queria que o senhor me explicasse o que significa isso aqui. E eu li o livro dos anciãos, né? O F não sei do que, eu nem me lembro mais qual que é a sigla. FLS, lembrei. Eu li para ele o trecho do FLS que falava lá que se você continua tendo contato com quem sai da organização, você está cometendo pecado grave de conduta desenfreada. E que se você não parar com isso, você tem que ser expulso também. Rapaz, aí o cara tremia, esfregava a mão na coxa, não respondia. Aí eu falei, agora eu vou crescer, né? Aí eu falei assim, o senhor não vai me responder? O senhor quer que eu repita a pergunta? E o cara não respondia, aí ele olhava para os advogados da torre, aí os advogados falaram, excelência, não sei o que, tá pressionando, tal. Aí eu falei, doutor, eu não tô pressionando, mas ele tem que responder, eu tô perguntando, ele tem que responder. Eu tô perguntando uma coisa de um documento que tá no processo, ele tem que responder. Aí o juiz pegou e falou assim, virou para ele e falou, o senhor não vai responder, o senhor fulano? Aí ele disse assim, eu não me lembro a pergunta. Aí o juiz fechou a cara e falou assim, não tem problema, eu faço a pergunta para o senhor. O senhor acabou de responder para mim quando eu perguntei, o senhor falou para mim que não tinha punição nenhuma se você mantivesse contato com quem sai da congregação de vocês. E o doutor Juliano acabou de mostrar um documento que já está no processo, que diz que tem punição sim. E aí eu quero saber, tem punição ou não tem? O juiz já estava diferente com ele. Aí o cara começou, Aí o juiz se esticou assim, deu 2 toquinhos no braço dele e falou assim, tá certo, eu já entendi, obrigado, viu? Daí ficou um puta de um climão, o juiz dispensou, ouviu-se 2 testemunhas nossas como informantes, não prestaram compromisso, porque o juiz entendeu que eles podiam ter interesse na causa, interesse emocional,
né, de querer que a Torre de Vigia fosse punida, enfim. Acabou a audiência. Pode falar, Eric. Doutor, com sua licença, eu gostaria que você fizesse nesse preâmbulo também, falasse do acontecido no supermercado com a filha especial desse casal também, do ostracismo que eles sofreram. Rapaz, nossa, isso aí até hoje me dá um negócio quando eu vou comentar isso aí, porque o marido, dias antes da audiência, ele tinha passado por uma situação no supermercado com a família de um dos anciãos que não era réu no processo. Era do corpo, mas ele não estava envolvido no processo. Então não dava nem para falar que tinha alguma coisa pessoal no meio, porque não tinha nada. E ele estava no supermercado e ele tem uma filha especial, né? E aí ele estava com ela no colo. E quando eles estavam passando pelo caixa, na época que eles frequentavam as reuniões, a menininha era apegada com essa família. E aí a menina fez uma iniciativa de cumprimentar a esposa do ancião e a família, e eles, assim, quando viram que ela ia se aproximar, eles ostracizaram ela, assim, eles passaram direto e deixaram a menina no vácuo, cara. E aí a menina ficou, assim, magoada na hora, né? E principalmente o... Vai ter que mutar. Aí. E aí, principalmente ele, o marido, o pai da menina, rapaz, o cara ficou muito magoado com essa parada. E quando ele me contou isso aí, dias antes da audiência, né? Quando ele me contou isso aí, meu cara chorava, contando pra mim foi de partir o coração, assim, porque não é só o fato, né? É quando você vê como que aquilo afetou a pessoa, entendeu? Como que aquilo machucou o coração da pessoa, doeu de escutar, né, o negócio lá. E ele contou isso na audiência. O juiz deu a oportunidade, ele relatou esse fato. Assim como ele tinha se emocionado comigo, falando, ele se emocionou também na audiência, quando ele contou a história para o juiz. Pode falar, Eric. Não, doutor, só quero fazer um comentário. O que me impressiona é a falta de sensibilidade deles, de humanidade, a forma torpe como eles tratam. Seria tão simples se tivesse abraçado a criança, ou mesmo eles, na qualidade de ancião, se achando dono da razão, tivesse dado um tapa nas costas dessa família. Quando vocês quiserem voltar, o salão está de portas abertas. São incapazes disso. O que eles iam perder de cumprimentar a menina? Exatamente. Assim, era uma coisa que não precisava, era uma coisa assim que não tinha necessidade, meu. Não ia perder nada se eles cumprimentassem a menina, sabe? Até porque a menina não tem culpa se o pai e a mãe resolveram sair da organização, meu. A menina não tem nada a ver com isso, cara. A menina é pequenininha, entendeu? Então, assim, foi um negócio realmente, assim, injustificável. Bom, daí o processo veio para alegações finais, eu fiz as minhas, eles fizeram as deles, e daí, 4 meses depois, ontem, às 18h28, ou seja, o fórum... Para tudo. Olha o João Kleber. Vou fazer que nem o João Kleber. Vamos lá. Normalmente o fórum ele atende até às 17 horas, certo? E o que significa que o juiz, provavelmente às 17 horas, ele ainda estava redigindo essa sentença, né? E ele esticou o expediente, porque a sentença ela foi postada no processo ontem às 18h28, né? E o que significa que, imagino eu, o juiz sentenciou, colocou a sentença no processo, fechou o computador e foi para o feriado, aproveitar o feriado. Que 18h28 já tinha finalizado o expediente. Bom,
Qual foi o pedido que nós havíamos feito nesse processo? Eram 2. Alternativos. Ou seja, eu quero isso ou isso. Qualquer um dos 2 serve. O primeiro pedido, o pedido primário, era que... Olha que loucura. Eu não queria colocar esse pedido no processo, porque eu nunca tinha visto uma coisa parecida com essa. O cliente falou para mim o seguinte: doutor Juliano, eu não quero dinheiro da torre de vigia nem dos anciãos. Eu não quero dinheiro. Eu quero a minha dignidade e a dignidade da minha esposa. É isso que eu quero. Então, eu quero que eles sejam condenados do mesmo jeito que eles falaram lá na tribuna e me expuseram para todo mundo, e a minha mulher também, que eles subam na tribuna de novo e se retratem na frente de todo mundo. É isso que eu quero. Cara, quando ele falou isso pra mim, eu não sabia o que eu falava pra ele. Eu falei, porra, velho, mas eu nunca vi um pedido desse, cara. Assim, eu não conseguia imaginar uma coisa dessa funcionando. Eu falei, pô, fulano, mas assim, um caso como esse, assim, o que a gente pede é dano moral, a condenação, a indenização por dano moral. Aí ele falou, não, só se isso não der certo eu quero dano moral. Mas eu não quero dinheiro. Eu quero a retratação. Eu quero que eles reponham a dignidade do meu nome e do nome da minha esposa. Falou assim pra mim, velho. E aí, puta, eu fiquei numa situação, cara, que eu falei assim, cara, quer saber? É improvável, certo? Eu não conseguia ver isso acontecendo. Mas ele quer e a lei permite. Então eu vou pedir, né? E aí eu pedi que eles fossem condenados a dar o seguinte anúncio. Eu não vou falar agora o anúncio, né? O anúncio de retratação. Daqui a pouco eu falo. E aí o juiz sentenciou, e agora finalmente o resultado. O juiz deu a sentença, julgou o processo e nós ganhamos. Nós vencemos esse processo em primeira instância. O juiz sentenciou e condenou a torre de vigia e os 3 anciãos réus. Que 3? O coordenador, o ancião que deu o anúncio do marido e o ancião que deu o anúncio da esposa. E por que o coordenador? Porque eu mostrei nos documentos da organização que nenhum anúncio é dado sem o coordenador aprovar. Então, os 4, a torre de vigia e os 3 anciãos condenados a dar um anúncio de retratação da desassociação nos seguintes termos. Eu vou mostrar aqui. Posso compartilhar minha tela? Pois é, assim, você mencionou aí o 927 em diante do Código Civil, é exatamente isso, é a responsabilidade civil, o dever de indenizar. Né? Então, assim, quem causa dano a outrem, ainda que seja um dano exclusivamente moral, é obrigado a reparar. E o litigante, o cliente, ele está dizendo, a retratação repara o meu dano. Se ele está dizendo que repara o dano, então tá bom. Se você tem direito, então beleza. E aí foi por esse caminho. Agora sim, põe a minha tela, Edson, por favor, que está compartilhada. E aqui está o dispositivo da sentença. Posto isso, e por tudo o mais que dos autos... Doutor, se o senhor, para o pessoal, ela fica muito pequena. Só dá para ver na televisão. Se o senhor puder ler ipsis literis, tudo que está escrito, vai ficar muito agradecido, e depois você me manda pessoalmente, por gentileza. Tá. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial para condenar os requeridos na obrigação de anunciar no primeiro culto após o trânsito em julgado desta sentença o seguinte:
por decisão judicial proferida no processo tal, informamos que os anúncios públicos das desassociações do fulano e da Beltrana violaram a Constituição da República Federativa do Brasil em razão dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da livre associação e da crença religiosa e da inviolabilidade da intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas. Portanto, informamos que toda testemunha de Jeová é livre para decidir se terá ou não contato social com o fulano e com a Beltrana, pelo que ninguém, repita-se, ninguém será submetido a qualquer tipo de punição ou represália em virtude da sua decisão, uma vez que não está previsto no Estatuto da Congregação a restrição do convívio social com o desassociado. Então, o juiz condenou a Torre de Vigia a indenizar o casal dessa forma, né? Mediante o anúncio de retratação, aonde eles dizem que o anúncio violou. Peraí, travou? Vocês me ouvem? Ah, beleza, beleza. É que a atenção está tão grande que nós estamos tão interessados que está tudo parado aqui. É você mesmo. Estamos petrificados aqui com a sentença. Beleza. E aí, então veja, nós vencemos o processo, o juiz condenou, né, que a Torre de Vigia e os 3 anciãos dessem o anúncio de retratação e ainda colocou o seguinte comando: buscando dar efetividade ao provimento jurisdicional, caso mantida esta sentença, fixo desde já uma multa diária no importe de R$500 para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Então, a partir do momento que a sentença transitar em julgado, quando não couber mais recurso, aí a gente tem que esperar agora para ver se a Torre de Vigia vai recorrer ou não vai. A partir do momento que transitou em julgado, eles têm que dar o anúncio na primeira reunião seguinte. Pouco importa se é de meio de semana ou de fim de semana. E se não cumprir, a multa diária é de R$500 por dia de descumprimento. 500 pau para cada dia de descumprimento. Então, meus irmãos, deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. Talvez seja isso que está travando aqui para mim. Cabe recurso. O recurso ordinário, nesse caso, só o áudio, Edson, por favor. O meu ou o seu? O seu. Aí. Então, cabe recurso, sim. O recurso ordinário, nesse caso, é a apelação. Então, cabe apelação contra essa sentença. Se eles apelarem, fica tudo suspenso por hora, até que o tribunal, em segunda instância, julgue, né, o recurso, analise tudo de novo e decida se mantém a sentença ou não. Eu espero que eles não recorram, porque aí já transita em julgado de uma vez e aí já tem que cumprir logo. E agora vamos esperar para ver, né? Se eles recorrerem, aí nós vamos ter que explicar tudo de novo no tribunal em segunda instância. Mas a primeira vitória a gente já teve. Essa vitória, essa aqui, em primeira instância, nunca a gente conseguiu. Primeira vez. Então, assim, é para comemorar muito. Maravilha, eu agradeço. Agora, eu gostaria de pontuar, para vocês verem a justiça que foi essa sentença, eu gostaria de pontuar alguns trechos que o juiz escreveu na fundamentação. Porque, assim, foi uma coisa, de verdade, assim, uma coisa maravilhosa. Você vê a clareza que uma pessoa de fora da religião,
que nunca viveu lá dentro e tal, conseguiu enxergar como assim, que não tinha para onde correr nesse caso. E aí eu gostaria de pontuar alguns pontos aqui, né? Então, vamos lá. O juiz aqui, ele começa a tratar. Deixa eu ver por onde eu começo. Aqui. Abre aspas para o juiz. Pois bem, os autores buscam a obrigação de fazer dos requeridos no sentido de anunciar no culto da requerida que o anúncio da sua desassociação se deu contrariamente à lei ou à condenação em dano moral. Por sua vez, os requeridos alegam a legalidade da sua conduta e que o fato nada mais é do que um dogma religioso. Portanto, não resta dúvida no processo que mesmo notificados para não dar publicidade à desassociação na igreja, os requeridos anunciaram a desassociação mesmo assim. Aí ele menciona o artigo 5º da Constituição, inciso 8º, que fala que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa e também ninguém pode se excusar de cumprir obrigação legal alegando crença religiosa. E aí o juiz fala o seguinte: a mudança de crença religiosa num determinado momento da vida não pode servir de óbice para o convívio social com quem quer que seja. A dignidade da pessoa humana foi erigida como princípio constitucional no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Aí ele explica o que é a dignidade humana, blá, 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 etc. E aí, o juiz, ele pegou um ponto, cara, que a gente costuma não mencionar. Sabe qual? O Estatuto da Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. O Estatuto, artigo 4º, diz o seguinte: Estatuto da pessoa jurídica da Torre de Vigia. A pessoa deixará de ser membro, inciso 1º, na data da sua morte, inciso 2º, na data em que o comunicado de demissão for recebido pela diretoria. E aí o juiz fala, portanto, segundo o próprio estatuto da requerida, a pessoa comunica a sua desassociação e tão logo a diretoria recebe o comunicado, a pessoa já deixa de ser associada. Portanto, não existe norma no estatuto que preveja o anúncio do desligamento da pessoa. Exatamente isso. Então, para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia, né, que primeiramente que tinha, né, essas disposições no estatuto. Para mim foi uma surpresa muito grande. E o juiz, ele foi muito lógico. Ele falou, pô, o associado, ele se submete ao quê? Ao estatuto. E no estatuto não está escrito que existe isso aí, pô. Então, vocês não podem fazer. Assim, para quem se associou antes da mudança, a não ser que a pessoa saiba disso, mas provavelmente eles não vão ler o estatuto para ninguém, eles nunca leram. Exatamente. E aí, prosseguindo aqui, o juiz ele narra os testemunhos que foram dados, que foram ouvidos na audiência, e aí ele arremata. Ele fala, ó, como se vê, o anúncio de desassociação é pura e simplesmente uma intimação para que os fiéis da igreja deixem de socializar com o desassociado. Olha como essa frase é forte, cara. O anúncio de desassociação é pura e simplesmente uma intimação para que os demais fiéis da igreja deixem de socializar-se com o desassociado. Ora, vírgula, nada mais, nada menos do que uma exclusão social
pelo fato de a pessoa não querer ser associada da congregação. E aí ele continua: a inviolabilidade do exercício de culto não autoriza que a vida privada e a intimidade das pessoas sejam fruto do conhecimento público ou motivo para que elas não tenham convivência social com os demais integrantes da congregação, sob pena de também afrontar os princípios da dignidade humana. Não é a lei e nem a Constituição que põe fim aos relacionamentos religiosos ou sociais, mas são os mais variados fatos da vida e circunstâncias, em geral de modo multicausal, de modo que não interessa à congregação interferir injustificadamente na vida privada e imiscuir-se na averiguação dessa causalidade, em observância dos direitos da intimidade e da privacidade. Tampouco é compatível com a liberdade e a busca da felicidade impor pela congregação o vínculo religioso. Na era dos direitos, não é o indivíduo que serve à congregação, mas a congregação que serve à pessoa. O indivíduo jamais pode ser reduzido a um mero instrumento de consecução das vontades da congregação. E por isso que o direito da busca da felicidade protege o ser humano das tentativas da congregação de enquadrar a sua realidade religiosa em modelos pré-concebidos. O fato da pessoa deixar de ir aos cultos da igreja já é motivo para que os demais fiéis saibam que ela não tem interesse em permanecer associada. E, portanto, o comunicado não é nada mais, nada menos do que expor o desassociado. Logo, o anúncio objeto do processo também fere o princípio constitucional da livre associação, porque a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 20º, diz que ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Não consta do Estatuto da Requerida que os seus membros não possam ter convívio com pessoas que participem de outros cultos. Então, qual é o motivo de impedir o convívio social com o desassociado? A resposta é simples. 2 pontos. Fazer com que ele volte a se associar. Ora, uma pessoa que permanece associada por mais de 30 anos e depois se desassocia, será relegada ao ostracismo social. Pois, olha a palavra que ele usou, a palavra, ostracismo, que a gente costuma usar bastante. Pois não poderá mais conviver com os membros da igreja com os quais passou boa parte da sua vida. Não existe motivo para esse anúncio. Ele não é nada mais do que fruto de uma doutrina que não consta do estatuto e tem como único objetivo afastar o desassociado do convívio social dos demais membros da congregação para obrigá-lo a voltar e permanecer associado. E aí, gostaram? Edson, só um instante, só para o trecho que ele fala da condenação dos anciãos. Portanto, ao anunciarem a desassociação dos autores, os requeridos não obedeceram o próprio estatuto, que não prevê a hipótese de a pessoa que congregar em mais de uma religião seja desassociada. E ainda não deram a eles o direito de recorrer da decisão, apenas notificando sobre a deliberação. Portanto, não só a requerida Torre de Vigia, mas também os demais requeridos, os anciãos, contribuíram para a exposição desnecessária dos autores, pois eles poderiam se abster de fazer o anúncio, uma vez que não está previsto no estatuto, e ainda
poderiam oportunizar aos autores o direito ao contraditório e à ampla defesa, em razão da desassociação sumária. Superada a questão, passo ao exame dos pedidos. Anoto que eles pretendem, em primeiro lugar, a retratação pública dos anúncios efetuados. Portanto, o pedido merece procedência e o anúncio deverá seguir as seguintes diretrizes. Obrigado, Edson, pela gentileza mais uma vez. E, poxa, eu assim, fiquei muito feliz mesmo. Hoje, quando eu vi a sentença, era 7 da manhã, e eu estava entrando num retiro, que eu fiz um retiro hoje de silêncio, e foi até às 5h30 da tarde. E aí, antes de entrar no retiro, eu liguei correndo para eles para dar a notícia. Nossa, foi difícil concentrar e manter a calma durante o dia, que eu fiquei assim extasiado com essa sentença. Foi uma alegria muito grande. E, assim, de ver a justiça sendo feita, né? A gente não estava... nós não inventamos nada nesse processo, só falamos a verdade, nada além da verdade, e só defendemos os direitos que são, enfim, é o combinado. A gente só defendeu o combinado. A Constituição Federal, o Código Civil, os direitos que os cidadãos têm. Então, não tinha motivo para que eles fossem privados dos direitos que eles têm. Vamos em frente. Eu espero que mais pessoas conheçam os seus direitos. Só o microfone, Edson, por favor. Aí. Eu espero que mais pessoas possam conhecer os seus direitos e, assim, saiam da posição de caça, saiam da posição de vítima, né? Assumam o controle da sua própria vida. Você não pode permitir que as pessoas solapem o seu direito dessa forma, te impondo desse jeito a morte social, o ostracismo, sabe, metam o dedo no meio da sua família, separando as pessoas, dividindo as pessoas, sabe? Isso não está certo, isso não pode acontecer dessa forma. Mas isso acontece muito porque, mesmo quando as pessoas querem sair da torre de vigia, elas continuam com muito medo dos anciãos, elas têm, assim, um respeito humano muito grande, e respeito humano é pecado, minha gente. Respeito humano é pecado. Você não pode ter respeitos humanos. Você tem que considerar Deus acima de todas as pessoas. Você não pode ter essa posição de servilismo em relação aos outros. Então, não está certo isso. Principalmente quem tem família. Quem tem família não é só que tem direito de manter a sua família, tem obrigação de lutar pela sua família. Então, assim... Não assumir papel de vítima, e acabaram com a minha família, não. Assume a responsabilidade. É seu dever lutar pela sua família. Então, conheça os seus direitos e faça uso deles. Oi, Eric, você queria falar alguma coisa? Bom, eu fico muito feliz com essa mobilização e não tem jeito, tem que se coçar. Tem que se coçar, tem que ir atrás. E aqui você vê que beleza, eu sei que não tem a ver com o assunto, mas até a minha mãe deixou um comentário aqui no chat, a minha mãe dizendo que com certeza o meu pai está muito orgulhoso de você, de mim, né, no caso, meu pai estaria muito orgulhoso de mim, filho de um grande advogado, não poderia fazer menos, que meu pai era advogado, foi advogado a vida inteira, faleceu há 4 anos e meu pai era um puta de um advogado. E eu de fato, espero que ele esteja orgulhoso mesmo. Mas eu queria agradecer minha mãe aí pela puxada de saco pública ao vivo. Muito obrigado. Eu vou deixar o contato aqui, apenas, né, deixando bem claro para quem for entrar em contato que, assim, se você quer falar comigo brevemente por mensagem de texto, tudo bem. Agora, sim, para eu parar, para você me ligar, telefonar, ou então mandar áudio e etc., não é bem assim.
Aí, para eu parar o que eu estou fazendo, para poder te atender, dar aquela atenção exclusiva para você, escutar todo o seu problema, você contar a história toda, etc. Aí você deve imaginar que, né, trabalho, tem a ver com trabalho, enfim, eu tenho aqui a rotina e eu preciso atender todo mundo que tem, né, a necessidade mais urgente. Então eu vou deixar aqui tanto o contato de WhatsApp quanto o e-mail, mas assim, para entrar em contato pelo WhatsApp, por favor, prudência, por gentileza, tá bom? Só peço isso. Não, e é o trabalho, né? O trabalho é justamente esse. Então, é o que eu mencionei, assim, se você quer que eu pare o que eu estou fazendo para atender você, você precisa entender que é trabalho, né? Mas, enfim. Eu tenho que parar de ganhar lá e ganhar aqui. É É, exatamente. Você foi bem mais direto do que eu. É exatamente isso. Amém. Muito obrigado. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Deus abençoe a todos. E obrigado mesmo. Vamos conversar. Vamos conversar. A gente alinha o que for possível.